A Bíblia é um livro de história, mas é incomparável a qualquer outro livro histórico disponível em bibliotecas. Sua narrativa começa com a criação da Terra e vai até o fim dos tempos, cobrindo uma gama única de eventos. Ninguém estava presente no início do mundo para documentar os acontecimentos, e, portanto, nenhum outro livro de história pode relatar o início com a mesma autoridade. Somos abençoados por ter o conhecimento de como tudo terminará. Isso é verdadeiramente singular. O Senhor revelou o futuro não para satisfazer a curiosidade, mas para nos preparar. Ele deseja que estejamos prontos e não surpresos quando o fim chegar. Devemos ser gratos a Jesus por ser tão direto sobre o que nos aguarda. Embora muitos se perguntem se estamos no fim dos tempos, a Bíblia nos ensina que já estamos nos últimos dias desde o Pentecostes, quando a primeira profecia dos últimos dias se cumpriu. Cada geração cristã deve viver com a expectativa do retorno do Senhor. A Bíblia contém 735 previsões sobre o futuro, uma em cada quarto dos capítulos, tornando-a essencialmente um texto profético. Desses, 596 já se concretizaram, provando a precisão das Escrituras. Com 81% das profecias cumpridas, é razoável acreditar que os 19% restantes também se realizarão. A maioria das profecias restantes diz respeito ao retorno de Jesus e ao que virá depois. Atualmente, cerca de 20 previsões ainda precisam se cumprir antes do retorno de Jesus. Jesus nos ensinou a vigiar e orar, não para ficar parados esperando, mas para observar os sinais que ele nos deu. Em Mateus 24, ele responde diretamente aos discípulos sobre os sinais de sua volta e o fim do mundo. Jesus descreveu eventos como guerras, fome, terremotos e perseguições, alertando para não se deixarem enganar por falsos profetas e para manterem a fé até o fim. Em Mateus 24:36, os discípulos perguntam sobre os sinais do retorno de Jesus e do fim do mundo. Jesus os adverte para não se alarmarem com as guerras e calamidades, pois são apenas o começo das dores. Ele menciona que muitos serão perseguidos e que a maldade aumentará, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A pregação do Evangelho para todas as nações marcará o fim. Jesus também menciona que, após as tribulações, sinais cósmicos ocorrerão, como o escurecimento do sol e a queda das estrelas. O sinal do Filho do Homem será visível, e ele virá com poder e grande glória para reunir os seus escolhidos. Portanto, quando vemos os sinais da figueira brotando, sabemos que o verão está próximo. Da mesma forma, ao observarmos os sinais, sabemos que o retorno de Jesus está muito próximo. Jesus nos assegura que suas palavras nunca desaparecerão, mesmo que o céu e a terra passem. Ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas acontecerão, nem os anjos no céu, nem mesmo o Filho, somente o Pai sabe. Contudo, nessa passagem, Jesus nos deu 4 sinais distintos de sua vinda. O primeiro sinal é claramente desastres no mundo, como guerras, fomes e terremotos. Estes eventos têm ocorrido há mais de 1000 anos e, embora estejam se intensificando, estamos claramente vendo o primeiro sinal em ação. Já há guerras, rumores de guerras, terremotos e fome, e Jesus nos adverte para não nos deixarmos enganar. Ele fala repetidamente sobre o perigo do engano, tanto dentro quanto fora da igreja. Existem falsos cristos e falsos messias que se aproveitam da turbulência causada pelos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Há muitos exemplos de pessoas que fingem ser salvadores e levam os outros para lugares desolados, terminando em tragédia. Jesus nos aconselha a não nos alarmarmos com novas guerras, tragédias ou fomes, pois apesar de serem eventos dolorosos, são apenas dores de parto, sinais de que algo novo está prestes a nascer. Devemos mudar nossa perspectiva e, em vez de ficarmos alarmados, ser gratos por saber o que está por vir. Os desastres no mundo são sinais de um novo mundo em gestação. Nossa atitude deve ser de esperança e não de desespero. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Assim como o primeiro sinal se divide em guerras, terremotos e fomes, o segundo sinal também se divide em 3 partes. Perseguição. Seremos odiados em todas as nações. Enfraquecimento da igreja. O amor de muitos esfriará e muitos cristãos se afastarão sob a pressão da perseguição. Proclamação do Evangelho. Apesar da redução, a igreja terá um impacto maior na disseminação do Evangelho a todos os grupos raciais. Jesus nos alerta sobre os falsos profetas que, em vez de desafiar, confortam com mensagens enganosas, dizendo que tudo está bem. Seu conselho é resistir a esses falsos profetas e perseverar até o fim, pois quem perseverar será salvo.
O trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais perto da maturidade, mais a tensão entre eles aumenta. Os cristãos, como desajustados sociais, enfrentarão ódio e perseguição, porque nossa cidadania está nos reinos celestiais e somos diferentes. O terceiro sinal do fim dos tempos é a angústia de Jerusalém. Aqui está a reescrita do texto. Geograficamente, o cenário será bastante restrito. Nesta passagem, Jesus faz referência às profecias de Daniel, onde um personagem é chamado de Abominação da Desolação, mencionado 3 vezes. O que isso significa? Trata-se de um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, proclamando-se Deus e recusando-se a aceitar qualquer autoridade superior à sua. Esse tirano, cuja presença terá consequências globais, terá seu foco em Jerusalém, a cidade santa. Jesus nos diz que o 4º sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente após esse evento. Quando esse sinal aparecer, saberemos que sua chegada está iminente e estaremos preparados. Esse sinal não permitirá espaço para enganos por falsos profetas ou falsos messias. Será um evento grandioso e inconfundível. A luz natural será extinta, o sol escurecerá, as estrelas cairão. A Bíblia faz várias previsões sobre isso. Isaías descreve que os céus serão enrolados como um pergaminho e todas as estrelas cairão como folhas murchas. Quando isso acontecer, as pessoas podem se perguntar o que está acontecendo. Os cristãos exclamam que o sol, as estrelas e a lua pararam de brilhar. Antes que isso ocorra, Deus apagará as luzes do céu para se preparar para o grande brilho do relâmpago que marcará o seu retorno. Ele virá nas nuvens para a terra, e nós o encontraremos nos céus, pois não há estádio terrestre grande o suficiente para acomodar uma multidão tão vasta. Jesus usa a analogia da figueira para explicar. Ele diz: aprenda a lição com a figueira. Quando seus galhos ficam macios e suas folhas brotam, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, ao observarmos esses 4 sinais, sabemos que sua vinda está iminente. Muitos interpretaram essa analogia como alegoria, mas é uma explicação direta e prática. Quando percebemos esses sinais, sabemos que estamos à porta do retorno de Jesus. Se você gostou, deixa seu like e obrigado por assistir.